Sejam bem-vindos às primeiras jornadas júniores da língua portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se A Materialidade na Construção dos Sentidos, a narrativa visual nos livros Objetos Vermelho e Amarelo. E é proferida por Maria Laura Pozobon e Juliana Pádua Silva Medeiros. Juliana Pádua Silva Medeiros é membro dos grupos de pesquisas, produções literárias e culturais para crianças e jovens, o discurso pedagógico de Paulo Freire, Influências e literatura infantil e juvenil. Doutoranda bolsista em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em letras pelo Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, especialista em literatura e artes visuais e graduada em letras. Já atuou como resenhadora, arte educadora e professora no ensino superior e na educação básica. Atualmente é consultora assessora, formadora e produtora de conteúdo na arte da literatura para infância e juventude. É coautora de 20 livros, entre eles Literatura Infantil e Juvenil, do literário a outras manifestações estéticas, premiado em 2017 pela Fundação Nacional de Livro Infantil e Juvenil como o melhor livro teórico do ano, além de receber o selo altamente recomendável e fazer parte do catálogo da Feira de Bolonha de 2018. Maria Laura Pozobon, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, pedagoga pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, com experiência docente na educação infantil, aos anos iniciais e ensino superior, vice-líder do Grupo de Pesquisas Literárias, Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Meditação Literária na Universidade Federal de Santa Catarina. A experiência com formação de professores nas áreas de alfabetização e letramento, pequena infância e educação literária. Atualmente é professora de Pedagogia na Universidade do Estado de Santa Catarina. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Convido vocês, junto com a Juliana, a conhecer um pouquinho do nosso projeto de reflexão e uma pesquisa bastante exploratória de curiosidade a respeito do livro-objeto, da materialidade e do perfil cognitivo desse leitor que vai explorar esse livro de outra maneira. Então, me chamo Maria Laura Pozobon Spengler, sou professora da UDESC, em Santa Catarina, sou doutora em educação, faço parte do grupo Literalize da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Juliana Pádua, sou doutoranda em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro de 2 grupos de pesquisa, produções literárias e culturais para crianças e jovens da Universidade de São Paulo e o grupo de estudos e pesquisa em literatura infantil e juvenil da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Hoje, junto com a Maria Laura, então, nós vamos apresentar nossa comunicação, que tem como título A Materialidade na Construção dos Sentidos, a narrativa visual nos livros Objeto Vermelho e Amarelo, e a nossa proposta, né, nesse dia, é observar de que forma essas 2 obras, né, produzidas por Daniela Galante, uma no ano de 2018, Vermelho e Amarelo em 2019, nos possibilita uma reflexão sobre a materialidade enquanto linguagem nessa construção dos sentidos. A nossa proposta, então, é explorar esses títulos, né, que fundem tanto o livro-objeto como o livro de imagem, em um só artefato, e para isso a gente vai se respaldar em Góes, no seu texto de 2003, Carrion, 2011, Linden, 2011, Santaella, 2004, Debus e Spengler, 2018 e 2019, e Zumthor, 2000. A nossa proposta é a gente observar como esses livros demarcam uma produção editorial independente no Brasil, como um rico espaço de experimentação. Mas como esse espaço leitor de experimentação também oferta uma riquíssima experiência leitora, capaz de mobilizar inferências lógicas, sintonizadas por processos perceptivos complexos. O que seria isso? Seriam as habilidades cognitivas, bem como as perceptivas, sensórias e corporais, que são mobilizadas para que esse leitor possa, então, ser um sujeito construtor interativo dos sentidos, mas também um sujeito performático nessa produção, né?
ele desenvolvendo uma sensibilidade estética e um olhar de descoberta. E a gente, então, começa com uma citação do Ulisses Carrion, que embasa muito sobre essas obras, como elas são configuradas, né? Porque na velha arte, todos os livros são lidos da mesma maneira. Mas nessa nova arte de que estamos falando, cada livro requer uma leitura diferente. Na velha arte, ler a última página leva tanto tempo quanto ler a primeira. Na nova arte, o ritmo da leitura muda, aumenta e acelera. E é isso que a Maria Laura vai mostrar para vocês agora, nesses 2 exemplares. Então, nós apresentaremos aqui 2 livros, livros objetos de imagem, esse termo que nós adaptamos a partir desses 2 conceitos, o livro objeto e o livro de imagem, né? O livro imagem, que é aquele cuja narrativa é contada pela sequência das páginas, o fio narrativo contado pelas imagens, com a ausência de palavras, mas jamais sendo um livro mudo, né? Ou um livro sem texto. Aqui nós percebemos também a ideia da imagem com vários elementos que configuram essa linguagem. Então, a linguagem imagética, que dá a condição de criar o fio narrativo. Nós temos uma presença muito importante, que é a cor enquanto linguagem, que é chamado do livro, a chamada do livro se dá pelo convite feito pelas cores, o vermelho e o amarelo, né? E especialmente pela materialidade do livro. Então, esse livro tem a medida de, quando fechado, 12 centímetros de altura por 17,5 de largura. Quando aberto, ele mantém a sua altura, mas a largura é expandida para 85 centímetros. Ele tem 6 dobras que funcionam como uma sanfona. E o que nos chama muita atenção nesse livro é essa configuração dele pensado enquanto um livro ilustrado. O livro ilustrado é esse que congrega as linguagens, né? No caso do livro ilustrado, palavra, imagem e materialidade. Aqui nós estamos falando da imagem e da materialidade, e ele tem também esses paratextos que são importantes para esse convite ao leitor. A capa, a quarta capa e a lombada do livro, né? Esse livro confunde muitas vezes o que é a frente e o verso. Então, nós temos uma abertura da parte de trás, que ele abre de contínuo, né? Quando ele cria essa imagem que vai se fortalecendo a cada dobrada de página, e num primeiro momento essa dobra acontece como se fosse um livro tradicional, né? Essa leitura da dobra da direita para a esquerda. O livro amarelo, então, nós vamos apresentar um videozinho aqui para que as pessoas possam, desculpa, o livro vermelho, para que a gente possa mostrar um pouquinho como ele se configura enquanto esse objeto nessa materialidade. Né? Então, como pode ser observado no livro de maneira muito rápida, lógica, né? No momento da leitura, o leitor ele é contaminado para essa curiosidade de explorar esse livro com o tempo que lhe for cabido, né? O livro vermelho, então, a sua primeira página, a capa do livro, ele traz a cor vermelha aqui, amarrada por uma linha pequena e no verso um laço. Então, a gente pode já iniciar pensando o que seria esse convite vermelho. E, num primeiro momento, na primeira abertura de página, surge lá no cantinho um caminhão vermelho. E os personagens vão começando a se agrupar em função desse aparecimento desse caminhão vermelho, né? Então, nós temos uma mulher com uma criança, nós temos outras crianças, a imagem vai se aproximando do leitor como se fosse um zoom de um filme, né? Então, essa linguagem cinematográfica também pode ser percebida ali, e no momento, então, que essa imagem vai se ampliando, o caminhão abre suas portas, e dele saem essas personagens que compõem
essa última imagem de um circo, né? A gente pode perceber aqui a predominância da cor vermelha, muitos elementos, né? Dando conta também de pensar o título do livro, né? Então, a cor pista, como a gente chama, é o nariz do palhaço, na capa do livro. A frente, que também é verso, né? Ela começa em preto e branco, e esse indício do que será visto a seguir, né? O caminhão, o circo e o palhaço. O verso, que também é verso, que também é frente, ele é colorido, ele abre para essa paisagem inesperada e diferentes tonalidades de vermelho. E o ponto narrativo que dá conta de pensar a frente e o verso e a construção da imagem toda é o caminhão vermelho, né? Então, o segundo livro que nós vamos apresentar aqui se chama Amarelo, né? O livro Amarelo, também feito pela mesma autora, ilustradora, né? Que também já está nos prometendo outros livros de outras cores, né? Para complementar essa ideia de uma coleção. Né? Então, o livro Amarelo, com o início dessa pista, né? Esse círculo amarelo em forma de envelope, né? A quarta capa do livro traz até um desenho de um selo. Então, na primeira abertura de páginas, nós vemos uma luz afastada, né? Que é o único ponto de cor dessa página em elementos de tons de cinza e preto. E depois esse também vai se aproximando do leitor, né? Então, é uma paisagem de um escritório, uma vista para uma cidade grande, e agora o ponto amarelo, que antes era essa chamada para esse lugar que estava ocupado, é um porta-retrato e alguém escrevendo uma carta, e a carta sendo colocada nessa caixa de correio, né? O ponto que une esses dois espaços é essa caixa, né? É quase um portal que sai dessa imagem branca, acinzentada, e ao abrir, então, esse movimento da página toda, da imagem colorida, a gente encontra essa mesma carta nas mãos de uma leitora, né? Percebendo aqui também o elemento amarelo como, além do convite da capa para o leitor, como todos esses elementos que vão sendo elaborados a partir da cor enquanto linguagem, né? A cor pista, né, no caso do livro amarelo, é o envelope, a frente, que também é verso, o verso, que também é frente, assim como o livro vermelho, a frente em preto e branco, ele sinaliza pela cor amarela aquilo que o leitor deve prestar atenção, então o olho do leitor é puxado para esse lugar, né? Essa janela com uma luz acesa e meia, outras tantas, um porta-retrato, num escritório com paredes de vidro, né? E esse envelope que é colocado numa caixa de correio. O verso também, que é frente, abre então para esse mundo colorido, né? Esse portal de encontro entre os dois momentos da narrativa, né? Se torna colorido nessa outra paisagem inesperada, nas diferentes tonalidades de amarelo, e o ponto narrativo entre as duas temporalidades é a caixa de correio que recebe e leva a carta para essa leitora, né? Partimos aqui, então, de 3 conceitos que são fundamentais para a compreensão da materialidade desse livro, que é o livro de imagem, né? O livro de imagem, essa história narrada pela sequência das imagens, e aqui encontramos autores que trabalham com essa temática, como Hildo Posson, a partir da ideia do letramento literário, a Nikolaeva Scott, pelo livro ilustrado, Spengler, pelo estudo do livro de imagem, e Spengler e Debus também pelo estudo do livro de imagem com o livro objeto, né? O livro objeto, então, é esse livro que nos causa essa surpresa literária, né? Que ele explode aos olhos e a todos os sentidos. Ele muda a linearidade do livro, ele quebra com a ideia clássica do livro, né? Então, aqui nós temos a Edith Derdick, né? A Isabel Monsino Gonzalez, a Ana Margarida Ramos e Debus e Spengler de novo, que dão esse fundamento para a gente pensar esse conceito, né? E outra coisa que é muito importante nesse livro
é a dobra enquanto linguagem, né? Essa dobra que dá o deslocamento, a dobra como instância narrativa, ela é a dobradiça que une cada um dos momentos desse livro, né? Então, aqui nós temos alguns pesquisadores, como Girão, Melot, Linden e Pedroni, que trabalham com essa ideia de pensar, enquanto livro ilustrado, a dobra também faz parte da leitura enquanto linguagem, enquanto elemento narrativo. Então, dando continuidade a essa apresentação da Maria Laura, né, em que a gente observa como esses livros, objeto de imagem, se configuram, a gente pode observar que essa materialidade, né, em que a dobra é uma instância importantíssima para a construção de sentidos, exige da gente uma polissensoriedade. E o que seria essa polissensoriedade? Então, nós movimentamos todo o nosso corpo, né, as mãos, o nosso olho, ele vai percorrendo as páginas, né, percorrendo essa imagem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e esse desdobrar, e esse articular, esse puxar, esse virar, tudo isso demanda, a partir de uma proposta estética que une essas duas configurações de livro, livro de imagem e livro-objeto, exige de nós, leitores, um olhar de descoberta. A Lúcia Pimentel gosta do seu livro, ela diz que esse olhar de descoberta, ele tem uma relação com a identificação desses elementos que compõem essa linguagem literária. E aqui, né, como fruto, desdobramento da minha tese, eu falo sobre o gesto de descoberta, que essa materialidade, né, que nos convoca uma polissensoriedade, ela quer da gente, exige da gente, nos coloca ali, né, para um olhar e para um gesto de descoberta. Então, se a gente observar naquele momento, seja do caminhão ou da caixa de correio, quando a gente desdobra, o nosso gesto de descoberta que vai configurando esses sentidos. Então, dessa forma, o que nós temos? Nós temos os estímulos semióticos, que está nessa composição, nessa arquitetura desses livros. Nós temos a interatividade, né? Essa atividade entre o leitor e o livro, que exige uma leitura performática. Então, aquela corpista, né? Seja o vermelho, o amarelo, mais a dobra, que vão construindo sentidos, possibilita ao leitor mobilizar processos cognitivos, inferenciais, levantamento de hipóteses, como também processos sensórios, perceptivos e corporais. Dessa forma, o que a gente tem? Nós temos um corpo leitor, um sujeito que experimenta a leitura para além da imagem, né? E aí, como a gente pode ver no próximo slide, nós temos duas citações, né? E elas nos ajudam a entender um pouco disso que eu estou falando. Então, primeiro eu parto de Debus Spengler, quando diz sobre esse livro-objeto, né? Então, no primeiro, eu trago a materialidade, e no segundo, o efeito dessa materialidade na leitura. O livro-objeto, enquanto corpo físico, é, em sua materialidade, signo, que estabelece e restabelece novos limites maleáveis, rompe com a lógica e com o tempo da linearidade da leitura. Ele hibridiza linguagens, amplia horizontes de expectativa dos leitores, quando propõe, olha aí, propõe novas práticas de apresentar a estrutura literária, subvertendo a forma e a matéria, ampliando os vazios a serem decifrados por seus excessos ou ausências. Se a gente tem esse tipo de materialidade, esse tipo de livro em mão, o que acontece conosco? O texto vibra, então nós, leitores, o estabilizamos, integrando aquilo que é próprio. Então é ele que vibra, de corpo e alma. Não há algo que a linguagem tenha criado, nem estrutura, nem sistema completamente fechados. E as lacunas e os brancos que aí necessariamente subsistem constituem um espaço de liberdade, ilusório pelo fato de que só pode ser ocupado por um instante, por mim, por ti, leitor nômades por convocação. Então, o que a gente observa? Eu tenho uma materialidade que os sentidos só se configuram com o meu gesto de descoberta, com o meu olhar de descoberta, uma arquitetura que brinca com a forma, com a ilustração, mas é na minha ação, né, na mobilização dos meus processos cognitivos, que isso verdadeiramente acontece. E aí a gente tem as nossas referências bibliográficas que nos ajudam a entender um pouco sobre isso, né? Ulisses Carrion, pensando nesse novo tipo de fazer livros, o Rio do Cosson
trazendo para nós, como a Maria Laura já pôs, os sentidos do livro ilustrado, Debus e Spengler também ali discutindo sobre o livro objeto, Derdick. Nós temos os livros da Daniela Galante ali, que é uma produção independente, a tese do Luiz Girão, que discute esses limiares narrativos pela materialidade, Goss, que nos incita a pensar sobre o olhar de descoberta, e a Linden, que nos orienta para ler esse livro ilustrado. Então, essas são as nossas referências. Tem a minha tese ainda em construção, Melot, Nikolaeva e Scott, Pedroni, trazendo todo esse universo da materialidade do livro, Santaella, com esse olhar para esse novo tipo de perfil leitor, Spengler e Debus, tanto Zumthor, falando dessa produção literária e como essa produção mobiliza uma recepção diferenciada. Então, é um pouco do que a gente preparou para hoje. Olá, obrigada pela atenção e tenhamos todos um belo evento. Até